Na Argentina, assim que o Papa Francisco foi elegido, antigas alegações acerca do seu papel durante a ditadura militar reapareceram. Eu falei com o jornalista investigador Horácio Verbitsky, que fez essas alegações. Quais é que são as suas alegações contra o Papa Francisco? Elas não são as minhas alegações, são as alegações de dois padres jesuítas que disseram que ele era um traidor, que ele os entregou aos militares. Como cardeal Bergoglio, ele negou. O Vaticano chama-as de difamatórias. Ele disse aos militares que estes padres eram subversivos e que isso constituía uma condenação muito perigosa nesse tempo e, ao mesmo tempo, ele disse-lhes que estava a ajudá-los e a protegê-los. Horácio Verbitsky diz que isto mostra um nível de colaboração com os militares que, outra vez, é fortemente negado. Tendo em conta a atmosfera das acusações, que estão a acontecer centenas de pessoas levadas a tribunal. Parece estranho que não tenha havido oficialmente nem sequer uma alegação contra Bergoglio. Têm havido alegações feitas contra Bergoglio e ele foi interrogado pelos tribunais. Mas como uma testemunha. Como uma testemunha porque o padre Giorgio morreu em 2000 e o padre Alex não quer falar sobre o episódio. E o documento que eu encontrei no Ministério do Estrangeiro é de 3 anos depois do rapto deles. Eu acredito que isto é uma prova clara da atitude de Bergoglio, mas não tem nenhuma relevância penal. Será que você podia aceitar a explicação que ele deu, que é: eu fiz o que pude nos bastidores, mas eu não podia falar por causa da minha posição no país nessa altura? Bem, outros bispos fizeram o oposto e falaram, e pelo menos 5 deles pronunciaram durante esse tempo muito claramente: ele não. Será que você podia aceitar a explicação que ele deu, que é: eu fiz o que pude nos bastidores, mas eu não podia falar por causa da minha posição no país nessa altura? Bem, outros bispos fizeram o oposto e falaram, e pelo menos 5 deles pronunciaram durante esse tempo muito claramente: ele não. Ele não. Ele não. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. A reação na Argentina à eleição de um deles como Papa provocou uma divergência de opiniões, principalmente positiva, mas para muitos revivou uma polémica acerca do papel da Igreja Romana Católica na chamada Guerra Suja da Argentina. Mas as mães da Praça de Maio são muito mais críticas do ex-cardeal. Elas estão a marchar pela justiça das suas crianças, que desapareceram durante a ditadura militar, na década de 70 e no princípio dos anos 80. A igreja na Argentina dava a comunhão aos assassinos, e os assassinos deviam se arrepender. Eles não se arrependeram nem mesmo durante os seus julgamentos. Ele foi nomeado bispo nessa altura, e como um bispo ele devia ter feito mais. A semana passada, mais de 1 bilhão de católicos observaram enquanto o cardeal católico José Mário Bergoglio se tornou no próximo Papa.
Mas agora, certos investigadores como Michel Chossudovsky, da Universidade de Ottawa, estão a apontar que o passado de Bergoglio aponta certamente para o seu envolvimento em crimes contra a humanidade. Esta é a entrevista da GRTV com o apresentador James Corbett e o nosso convidado especial, o professor Michel Chossudovsky. Bem, essencialmente, durante o governo militar de 1976 até 1983, Bergoglio foi provincial da Sociedade de Jesus na Argentina. Noutras palavras, ele era o jesuíta oficial de topo no país e empunhava um tremendo poder. E quando a ditadura foi instalada, em 76, ele, tal como o clérigo católico em geral, a hierarquia católica, estavam firmemente por trás da junta, e essa junta estava envolvida em mortes em massa e assassinatos. Então, o que aconteceu foi, em primeiro lugar, o golpe de Estado tomou início e a hierarquia católica foi totalmente a favor dos militares nos alvos assassinados e também na campanha contra os que eram da esquerda. E isto também incluía membros do clérigo católico. Agora, eu por acaso estava a ensinar na Argentina durante esse tempo. Eu estava na Universidade Nacional de Córdoba, que é uma cidade industrial do norte, a segunda maior depois de Buenos Aires, e realmente era o centro do movimento da resistência, também era a fortaleza do Sindicato dos Trabalhadores, e eu testemunhei durante esse período. Bem, vamos lá, era impossível não testemunhar, porque era uma ocorrência diária. E a Igreja a abençoar as Forças Armadas e reportagens de freiras a serem assassinadas e raptadas e por aí afora. Nós, na realidade, não testemunhamos o que seria mais tarde chamado da Guerra Suja, porque isso foi revelado posteriormente. Nós tínhamos um sentimento que a Igreja estava por detrás do exército, firmemente por trás dos militares. E isso era um contraste com a situação, vamos dizer, no Chile. E eu vivi durante o golpe de Estado no Chile. 3 anos antes, em 11 de setembro de 1973, o cardeal em Santiago do Chile, o cardeal Silva Henríquez, tomou uma posição muito firme contra o governo de Augusto Pinochet e, como resultado, milhares de vidas foram salvas. Agora, a posição da Igreja Católica e o envolvimento de José Mário Bergoglio foi exatamente o oposto. Não só eles apoiaram a junta, mas eles na realidade colaboraram com a junta. E isso é muito claro. Até nas afirmações feitas por o general Jorge Videla, que conduzia a junta militar, que agora está na prisão a cumprir uma sentença perpétua. Ele fez afirmações depois de ter sido detido e acusado para o facto que não só os militares cometeram estas atrocidades, mas eles também consultaram a hierarquia católica em relação a como é que eles deviam proceder. E eles disseram, e ele disse, eu posso citar o texto, nós mantivemos a hierarquia católica informada acerca do desaparecimento dos oponentes políticos. Está bem? Eles estavam envolvidos na política de prender as pessoas, fazê-las desaparecer e atirá-las dos aviões e por aí afora. E o Jorge Videla disse, e isto foi uma entrevista recentemente publicada num jornal espanhol, ele disse, nós tínhamos muitas conversas com os membros séniores da Igreja, incluindo nesse tempo o cardeal Raul Francisco Primatessa, acerca de como é que a guerra suja devia ser conduzida, como é que nós devíamos de ir atrás destas pessoas. E, citando, eles aconselharam-nos acerca da maneira de como lidar com esta situação. E isso incluía não só as ações que eles deviam tomar em relação aos desaparecidos, mas o que eles fariam com as crianças. E nós sabemos que essas crianças então foram adotadas por membros do exército. Agora,
antes do golpe de Estado, e isto é muito importante, tentar pôr um bocado do contexto, e o Bergoglio teve um papel muito importante, porque ele era uma figura de muita influência. E ele também tinha um relacionamento pessoal com o general Jorge Videla e com o Emílio Massera, que essencialmente foi o arquiteto do projeto para assassinar e fazer desaparecer, e também da prisão estabelecida para onde estas pessoas iriam. Então eles os torturavam e então os deixavam cair dos aviões. E o Emílio Massera ele era o almirante. Ele fazia parte do trio, os três líderes que conduziram este golpe de Estado, do Exército, da Força Aérea e da Marinha. Ele era o cabeça da Marinha. E ele projetou isto e ele estava muito ligado à junta. Eu peço desculpa, ele estava muito ligado à Igreja. Então, o que você tinha era uma situação de cumplicidade entre os membros da Igreja Católica, a hierarquia e os membros séniores da junta. E, por outro lado, era que você tinha o Vaticano e os representantes do Vaticano que também estavam a atuar um papel muito importante acerca desse assunto. E esse era Venâncio Pio Laghi, e o Pio Laghi era muito próximo do almirante Emílio Massera, que esteve envolvido nestas atrocidades. Agora, mesmo antes do golpe de Estado, que aconteceu em 24 de março de 1976, os membros séniores da Igreja Católica tiveram reuniões com os militares. E eu presumo que eles foram informados do que estava a acontecer. E no dia a seguir ao golpe de Estado, aliás, mesmo no dia que eles assumiram o controlo, os líderes militares tiveram demoradas reuniões com a Conferência dos Bispos e então foi-lhes dada a luz verde. Essencialmente foi-lhes dada a luz verde e o representante da Conferência dos Bispos disse, citando, ele insistiu, citando que os argentinos cooperassem de uma forma positiva com o novo governo, que foi, eu diria, um dos mais opressivos e criminoso governo da América do Sul durante a história moderna. E este historial define também as ações do Jorge Mário Bergoglio, que mais tarde se tornou cardeal, mas durante esse tempo ele era provincial, dos jesuítas. Ele foi processado em 2005, foi um processo criminal por ter entregado dois membros jesuítas que estavam envolvidos em projetos sociais nos guetos em Buenos Aires. Ele entregou-os aos militares, juntamente com outros 6 membros da paróquia que estavam envolvidos em atividades sociais no apoio aos pobres. Eles eram professores, eram mulheres jovens. 4 mulheres, jovens professoras, foram entregues juntamente com 2 dos seus maridos. E estas pessoas desapareceram, eles nunca foram, você sabe, eles estão presumidos, certamente mortos, foram assassinados pela junta. Os 2 padres foram soltos, 5 meses depois, eles foram só largados em algum gueto em Buenos Aires, tinham sido torturados e um dos padres, na realidade, acusou Francisco, o Papa Francisco, anteriormente provincial, de nome José Mário Bergoglio, de os ter entregado para as quadras de morte, juntamente com estes 6 membros da sua paróquia, que foram assassinados. E há amplas evidências para o facto que ele
foi responsável por estas ações. Ele tinha, como eu disse, ele tinha um elo muito próximo com os militares e ele consultava com os militares. E ele não tomou uma posição contra os militares. Está certo? Ele não tomou uma posição contra os militares. Os militares, sim, havia um outro aspecto muito importante. E isso foi o que saiu do testemunho de Jorge Videla, posteriormente, depois de ter sido detido nos anos 80. Ele disse: nós consultávamos sempre com a Igreja Católica antes de nós prendermos algum membro do clero. Nós sempre consultávamos e eles dariam-nos a luz verde. Então havia uma colaboração, não era simplesmente, você sabe, nós pegámos nestas pessoas e depois mais tarde os membros da hierarquia diziam não deviam. Não, eles na realidade disseram, sim, nós prendemos membros do clero, nós torturámos-os e fizemos eles desaparecerem, mas nós consultámos sempre com a hierarquia católica para sabermos como fazê-lo, em particular quando eram membros do clero. Então havia sempre uma pessoa que era responsável. Em relação aos 2 jesuítas que foram raptados pelas quadras de morte, o entendimento é que isto era algo que ele sabia acerca. E o advogado que lançou o processo criminal, Meriam Bregman, disse que as afirmações de Bergoglio provam que os oficiais da Igreja sabiam, desde o princípio, que a junta estava a torturar e a matar os seus cidadãos e publicamente apoiavam os ditadores. E ela disse, essencialmente, que os ditadores não poderiam operar desta maneira sem este apoio-chave. Em 2005, o processo criminal acusa Jorge Bergoglio de estar conectado aos raptos de 2 padres jesuítas, Orlando Giorio e Francisco Alex. O processo foi instalado depois de Verbitsky ter publicado o seu livro, Em Silêncio, de Paulo VI a Bergoglio, As Relações Secretas da Igreja com o ESMA. ESMA refere-se à antiga Escola da Marinha, que se tornou num centro de detenção onde as pessoas eram torturadas pela ditadura militar. O novo Papa nega as alegações. Ele 2 vezes invocou o seu direito debaixo da lei argentina, recusando-se a aparecer em tribunal para testificar em relação às alegações. Quando ele eventualmente testificou em 2010, os ativistas dos direitos humanos caracterizaram as suas ações como invasivas. No caso de Bergoglio também há a questão que você documentou e muitos outros jornalistas na Argentina, no seu papel particular ou as acusações acerca do seu envolvimento na Guerra Suja na Argentina. Será que nos pode falar em relação a isso? Claro. Ele foi acusado por 2 padres jesuítas de ter entregado eles aos militares. Eles eram um grupo de jesuítas que estavam debaixo das direções de Bergoglio. Ele era o superior provincial da Ordem dos Jesuítas na Argentina. Durante 36 anos ele foi provincial, durante um período de grande atividade política na Ordem dos Jesuítas. Ele estimulou o trabalho social dos jesuítas, mas quando o golpe de Estado derrubou o governo de Isabel Perón, ele estava em contacto com os militares que derrubaram esse governo e ele ordenou esses 2 jesuítas para pararem com o trabalho social. E quando eles recusaram em fazê-lo, ele parou de protegê-los e ele disse aos militares que eles já não estavam dentro da proteção da ordem dos jesuítas. Então eles foram raptados. O presidente fundador da CEL, Centro de Estudos Sociais, Emílio Mignone, disse que Bergoglio foi um cúmplice dos militares. Estes padres tinham ligações com subversos. Esse foi o nome que os militares deram a todas as pessoas que estavam em oposição ao governo, politicamente ou armados. Eles eram oposição aos militares e que ele foi aprisionado na Escola Mecânica da Marinha e ele disse que esta informação foi dada aos militares pelo padre Jorge Mário Bergoglio, o superior provincial da Ordem dos Jesuítas.
Isto significa, no meu entendimento, uma dupla de princípios, porque ele pediu para que os padres fossem soltos formalmente com o documento assinado por ele, mas por detrás das costas deles ele disse o oposto. Ele continuou com as acusações que terminaram no rapto dos dois padres. Como é que eles foram encontrados? Bem, ambos os dois foram encontrados drogados, confusos, transportados por helicóptero para os arredores de Buenos Aires, onde eles foram deixados em muitas más condições, tinham sido torturados, eles foram interrogados. Um dos interrogadores tinha um extremo conhecimento acerca de perguntas teológicas que induziu um deles, Orlando Giorio, a pensar que o próprio superior provincial, Jorge Bergoglio, tinha estado envolvido nesse interrogatório. Ele disse que o Bergoglio, ele mesmo tinha feito parte desse interrogatório do padre jesuíta. Ele disse-me que ele tinha a impressão que o próprio provincial Bergoglio estava presente no interrogatório e que um dos interrogadores tinha um conhecimento excepcional por causa das perguntas teológicas. E o Orlando Giorio denunciou o Bergoglio. Eu recebi o seu testemunho quando o Bergoglio foi eleito arcebispo de Buenos Aires. E nessa altura eu entrevistei Bergoglio e ele negou as acusações. Ele disse que ele os tinha defendido e o Orlando Giorio pôs-me em contacto com Francisco Hallex, que estava a viver na Alemanha. Eu falei com ele e ele confirmou a história e que ele estava durante muitos anos ressentido com o Bergoglio, mas que ele tinha decidido esquecer e perdoar. A situação financeira no Vaticano é muito escandalizadora. Durante este tempo, necessita de ser limpo, tal como os escândalos de pedofilia e o encobrimento dos pedófilos e também a questão da Inquisição. Porque todas estas três coisas eu escrevi isto no meu livro. A Inquisição está de volta outra vez. Nos últimos 70 anos, os últimos 3 papas, a Inquisição está de volta outra vez. A Inquisição está de volta outra vez. A Inquisição está de volta outra vez. A situação financeira é muito escandalosa. Mais ou menos há um ano atrás, o governo italiano proibiu os cartões de crédito do Vaticano de serem usados em qualquer lugar por causa da questão da lavagem do dinheiro e toda essa questão. E isto já acontece há muito tempo. A lavagem do dinheiro que vem da droga. Cerca de 106 teólogos, eu era um deles, foram silenciados ou expulsos ou assediados durante os últimos 40 anos, durante o reino de João Paulo II e de Benedito, quando ele era o cabeça da Inquisição, quando ele era o cabeça da Inquisição, quando ele era o cabeça da Inquisição. Eles mudaram o nome para a Doutrina Sagrada da Fé, mas continua a mesma coisa, mas costumava ser chamado de Inquisição. As suas ações não foram muito corajosas durante a ditadura militar que a Argentina teve que passar, que aconteceu na Argentina até 1983, e ele foi muito criticado por isso. Em 24 de março de 1976, a junta militar conduzida por Jorge Videla derrubou o governo argentino elegido democraticamente e lançou uma campanha de terror contra todos os que se opuseram ao golpe de Estado. De Dios, quisiera demostrar sobre esta tierra de cuánto es capaz el ejército argentino cuando lucha por la libertad, la paz y la justicia para su pueblo. Nos anos que se seguiram, 15.000 pessoas foram executadas e 30.000 desapareceram. 250 campos de concentração foram estabelecidos por toda a Argentina, onde aqueles que eram chamados de terroristas eram sistematicamente torturados enquanto estavam a ser interrogados. Uma mera parede separava os detidos que estavam vendados e a ser torturados dos que passavam indo à sua vida normalmente. Milhares de pessoas acusadas de terrorismo foram ilegalmente detidas, torturadas e assassinadas dentro destas paredes. Os militares argentinos eram treinados em tortura desde os anos 60. Estas sessões de tortura eram algumas vezes fotografadas e aqueles que faziam parte delas. 33 anos depois da queda do regime militar, só um torturador foi para a cadeia.
30 anos depois do fim da Guerra Suja na Argentina, as crianças dos desaparecidos continuam à procura. La Guardia de Infantería. 30 mil pessoas desapareceram na Guerra Suja, no meio deles 500 mulheres grávidas, que deram à luz no cativeiro, depois foram assassinadas. Os seus bebés têm agora 30 anos e têm dificuldade de saber quem é que eles são. Olá, estas são notícias de última hora do Tribunal Internacional nos Crimes da Igreja e do Estado, com a data 3 de fevereiro de 2014. Isto é baseado em relatórios que nós acabamos de receber de Madrid e de Roma. O Papa Francisco foi nomeado por um antigo informante da Junta Argentina como o principal numa rede de tráfico de crianças. Francisco ocultou um acordo entre o Vaticano e a Coroa da Inglaterra, Holyrood, autorizando um encobrimento conjunto das crianças violadas nas igrejas anglicanas e católicas. Um ex-servente da antiga Junta Argentina, que vive em exílio na Espanha, clama que o Papa Francisco arquitetou o rapto e o tráfico das crianças dos opositores imprisionados políticos durante a Guerra Suja dos anos 70, na qual mais de 30 mil pessoas foram mortas pelo governo. O homem baseia as suas alegações no seu envolvimento pessoal em reuniões entre Jorge Bergoglio e os séniores da junta militar, que asseguravam as redes de tráfico das crianças, usando os orfanatos católicos e os edifícios religiosos por toda a Argentina como coberturas. Um ex-repórter espanhol que entrevistou o antigo servente civil afirma, citando: "A testemunha é genuína e tem muitos nomes e datas, e notas de reuniões. Foi prometido a Bergoglio uma posição no topo da Igreja Argentina se ele cooperasse com a junta, e ele era o homem da frente deles na publicidade, o qual ele foi durante muitos anos. Então não é nenhuma maravilha que ele, como Papa, tem tornado mais difícil para os católicos honestos poderem reportar o abuso de criança, considerando a sua própria cumplicidade." E em notícias relacionadas, uma fonte do Vaticano clama que o antigo Papa Benedito, Joseph Ratzinger, assegurou um acordo com a Rainha Elizabeth, como a cabeça da Igreja na Inglaterra, para ocultar a violação das crianças na Igreja Anglicana, adotando as provisões da lei canónica Crimen Sollicitationis. O acordo foi feito no castelo de Holyrood e em Edinburgh, a 16 de setembro de 2010, durante a visita do Papa sem precedentes à Inglaterra nesse mês, a primeira visita desse tipo na história papal. A adoção dessa lei notória pela Rainha Elizabeth foi uma das condições para a absorção da Igreja Anglicana de volta para a Igreja Romana. Força todo o clérigo anglicano para subverter as leis dos seus próprios países e proteger os violadores de crianças nas suas fileiras, silenciando as vítimas e não dizendo à polícia o crime. Papa Benedito demitiu-se a 11 de fevereiro de 2013, seguido em agosto pela igualmente não esperada resignação do secretário de Estado do Vaticano, Cardeal Tarcísio Bertone, que ajudou como corretor no acordo de Holyrood. O cancelamento da Nobel Viagem da Rainha Elizabeth até ao Vaticano em março de 2013, pouco depois do apontamento de Jorge Bergoglio como Papa Francisco I, estava conectado com as preocupações do novo Papa acerca do acordo Holyrood pudesse vir a ser descoberto. Papa Francisco está determinado em manter o acordo Holyrood um segredo, seja qual for o custo, por causa da sua própria reforma, imagem e os seus planos para esticar crimen ainda mais completamente na lei da Igreja, o que ele fez a 11 de julho na sua carta apostólica. Afirma uma fonte do Vaticano. Uma das condições para ele poder ser pontífice era a demissão de Bertone, que o poderia ligar a Holyrood. Como um jesuíta, o Papa sabe que tem que defender uma coisa enquanto está a fazer outra. Agora, em resposta a estas últimas revelações, o Tribunal Internacional da Lei Comum está ativamente com o seu próximo grande caso, em que os procuradores oficiais vão pedir a condenação do Papa Francisco, Jorge Bergoglio, na acusação de conspiração criminal e de ajudar e participar em tráfico de humanos. O tribunal vai enviar os documentos para reunir o Papa Francisco e outros partidos no mais tardar 30 de março de 2014. O mesmo tribunal libertou uma declaração legal em 4 de agosto de 2013, nomeando a Coroa da Inglaterra e a Igreja Romana Católica como corpos de crime transnacionais debaixo da lei internacional.
Aqui está mais uma coisa que eu acho fascinante. Francisco, antes de se tornar Papa, era o líder religioso de topo na Argentina. Ele era o provincial jesuíta. Durante o tempo em que ele foi um provincial na Argentina, eles tiveram o que eles chamam de uma guerra suja. O que foi simplesmente foi que havia pessoas na Argentina, até os padres católicos, que viram que os pobres católicos na Argentina estavam a ser tão explorados que eles começaram a clamar por uma mudança de governo. Eles queriam o comunismo, porque eles pensavam que os pobres iam ser tratados melhor. Bem, a Igreja Católica pôs um travão nisso, pôs no poder um ditador católico, o seu nome era Jorge Videla, que acabou por morrer na prisão em 2013 por causa dos seus crimes contra o povo argentino, mas o Papa Francisco era a figura religiosa no topo na Argentina durante esse tempo. Amigos, o Videla era a marioneta do Papa Francisco. Ele fez todo o trabalho sujo. O Francisco disse-lhe o que fazer. E o Francisco estava a receber o dinheiro da Agência de Inteligência Católica para exterminar todos os opositores na Argentina. Francisco saiu dessa sem nenhum problema. O Videla morreu na prisão. E vocês sabem como é que a hierarquia católica funciona. O padre é Deus. Francisco era um Deus na Argentina. E ele escapou com tudo isso. Ele é um assassino. Vocês sabem que eles dizem nos registros que havia cerca de 20 mil pessoas que morreram no espaço de 5 anos. Milhares de pessoas, meus amigos, durante a noite. As pessoas iam para as suas casas e nunca mais eram vistas. Milhares e milhares de pessoas foram raptadas e nunca mais foram vistas até o dia 2. Então, porque o Francisco trabalhava tão de perto com a Agência de Inteligência Católica durante a Guerra Suja e fez exatamente o que lhe foi dito, é por isso é que o levaram ao papado. Porque eles sabem, dando-lhe uma oportunidade, o que ele fez na Argentina, ele vai fazê-lo por todo o mundo. Esse tipo é um assassino. Ele é um jesuíta, absolutamente. Isso diz tudo.